Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os tipos de migrações, vendo as causas dessas migrações e as consequências das migrações. Então, nós vamos ver tudo isso e no final do slide tem uma atividadezinha para vocês responderem, que é valendo nota, é uma atividade avaliativa que vocês podem estar enviando por WhatsApp ou por e-mail. No recadinho que foi para casa, eu coloquei meu número do WhatsApp e o e-mail que vocês podem estar enviando essa atividade. Tá bom? Combinado? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, prestando atenção. Nós vamos falar sobre as causas das migrações. Os fatores repulsivos na área de partida. Nós vamos se referir a esses imigrantes na hora da partida. O que leva esses imigrantes a partirem do seu local de origem. As causas naturais, que já foram comentadas também em outras aulas anteriores. Pode ser causas naturais. Outro fator repulsivo na área de partida, socioeconômico, a procura de emprego, de melhores condições de vida, né? Que faz com que esses imigrantes não tenham no seu local de origem. Então, o desemprego, a fome e a miséria faz com que esses imigrantes partam do seu local de origem. Políticas, as perseguições políticas que há em muitos países, que esses imigrantes também fogem dessas perseguições políticas, perseguições religiosas, guerras, demográficos, excesso de população na região, que também pode fazer com que essa população saia, esse repulsivo na área de partida, acionar essa partida. E o que é que atrai esses imigrantes? Quais são os fatores atrativos na área da chegada? Quando esses imigrantes chegam, vou morar agora na região sudeste, vou morar na região centro-oeste. O que faz esses imigrantes ir morar nessas regiões? A atratividade dessas regiões. Melhores oportunidades de empregos e melhores salários. Na área social, melhores condições de vida. Na área cultural, mais divertimento, museus, cinemas, universidades, turísticos, recreativos, conhecer outras regiões ou país, liberdade, ideias e escolhas. Isso que faz com que aquele lugar tenha essa atratividade. Muitas pessoas saem do interior para morar numa capital, procurando melhores faculdades. Então, tudo isso faz com que local de atração, atrativo, faz com que esses imigrantes migram para aquele local. As migrações, tem um esquemazinho aí para vocês observarem que migrações, aí o espaço dessa migração, internas, quando acontece na mesma área, no mesmo espaço, no mesmo estado ou no mesmo país. Externo, quando essas pessoas vão embora ou em busca de emprego em outros países. É as migrações intercontinentais, em outro espaço, intercontinentais, que são as migrações externas. Interna, as migrações dentro do seu próprio país. Externa para outro país. Nós temos a duração das migrações, que pode ser definitiva ou temporárias. A forma pode ser voluntária ou forçada, como eu havia falado para vocês, que pode ser de causas naturais ou perseguições religiosas. Isso aí já é uma migração forçada. Migrações voluntárias, que você está optando a morar mesmo em outros países por liberdade ou em morar em outros países. Nós temos migrações de controle, que pode ser legais ou clandestinas. De controle, quando nós falamos em legais, é quando você recebe um visto para morar em outro país.
Clandestino é quando você vai morar naquele outro país sem ter visto e vai morar clandestinamente naquele local. Vão morar nos Estados Unidos, que sai clandestinamente do Brasil para os Estados Unidos. Nós temos o movimento migratório, representado nesse mapa no século XVI ao início do século XX. Você pode observar os europeus que representariam na cor azul, né? Nós temos africanos, que saiu em direção à América, representado pela cor amarela, vermelha, os asiáticos, e a cor verde, representando outras migrações. Os europeus saíram em direção a vários países aí. Você observando no mapa, dá para você identificar. Nós temos os motivos desses povos ter saído de seus países de origem, melhores condições de vida, atração maior, as melhores condições de vida e maior oferta de emprego, que é a atração maior que temos referente a migrações. Melhores condições de vida e maior oferta de emprego. Essa é a causa principal de atração. E as causas de repulsão, desastres naturais, conflitos políticos, religiosos e situações econômicas ruins. Os números sobre a migração internacional. Aí tem o mapa representando todos os nossos continentes, correntes de imigrações, países de onde partem mais imigrantes, média anual de imigrantes, que aí você observa que está aí no continente, o continente asiático e africano, de onde parte maiores quantidades de imigrantes. E países que recebem mais imigrantes, se você for observar nesse mapa, os países que recebem mais imigrantes é os países europeus e América do Norte. E o continente da Oceania. Você pode observar que recebe mais imigrantes. O ciclo migratório internacional, primeiro ciclo, século XVI ao século XVII, o descobrimento, que foi bem no início aí, quando os portugueses chegaram à América. Nós temos o segundo círculo, que é no século XVII ao século XIX, que foi o movimento dos escravos, o continente africano fornecendo os escravos aí para outros países, né? Para outros continentes. E o terceiro círculo, no século XIX e ao início do século XX. 70 milhões de europeus migraram para a América, a Austrália e a África. Nesse mapa anterior, você pode observar essas migrações aí, nas cores representadas no mapa. Que mais receberam imigrantes, 70 milhões de europeus migraram para a América, Austrália e África. No quarto círculo, nós temos, no século XX, na década de 30, diminuição devido às guerras e às crises econômicas. No quinto círculo, na década de 50, retomando modesta das migrações para a Europa e os Estados Unidos, na Europa, no período pós-guerra. E no sexto círculo, na década de 70, interrupção no crescimento das migrações devido às sucessivas crises econômicas. E no sétimo ciclo, na década de 90, movimentos migratórios retomando da URS e a retomada do crescimento econômico da URS, que foi o fim da Guerra Fria. E o oitavo ciclo, no século XXI, o aumento da migração versus maior controle das fronteiras. Então, você pode observar que no século XXI já está havendo mais um controle das fronteiras, principalmente na América do Norte. A migração no Brasil, em relação ao nosso país, o êxodo rural no Brasil, a migração em massa da população do campo para a cidade, a mercanização do campo, concentração da produção e piores condições de vida serviram como fator de repulsão no Brasil entre a década de 60 e a década de 80.
a saída de trabalhadores do campo durante essas 2 décadas fosse responsável por 20% da urbanização brasileira. E o êxodo rural desacelerou com essa ajuda de programas sociais. E agora, meus amores, vocês, no finalzinho do slide, vocês observem que agora tem umas questões para vocês responderem, que eu falei logo no início do slide para vocês. Vocês vão responder essas questões. São só 5 questõezinhas, definições, explicações dessas questõezinhas e enviar para mim, certo? E boas férias!